Olá, como estão? Espero que bem. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre filosofia clínica. Nas aulas de filosofia clínica que eu ministro aí, sempre tem muito assunto interessante, tem gente nova entrando, já tem gente que já está mais avançado no processo dos cursos e sempre trazem questões importantes. E ultimamente me trouxeram a questão sobre como seria atender os jovens, né? Então, tem uma pessoa que está para entrar fazer orientação, para fazer o atendimento, o seu estágio de atendimento, e está pensando em atender jovens, né? Na sua orientação. E ficou preocupada, né? Pensando como a filosofia clínica pensa o atendimento aos jovens. Aí, essa é uma questão interessante, porque a filosofia clínica pensa o atendimento dos jovens da mesma maneira que ela pensa o atendimento dos anciãos, das crianças, das pessoas adultas, dos adolescentes, de quem quer que seja. Porque a filosofia clínica não faz essa diferenciação. Não tem filosofia clínica para jovens. Pode ser que a pessoa, a terapeuta, tem uma preferência pessoal por atender um certo tipo de pessoas. Eu, por exemplo, não conseguiria atender jovens ou crianças com doenças graves à beira da morte, por exemplo. Eu não conseguiria. Eu atendo os anciãos, os velhos, em casos geriátricas, que podem estar ali também no leito de morte. Esses eu consigo suportar o suficiente para manter o eixo terapêutico. Crianças e jovens, e muito crianças que estão com doenças terminais, eu não conseguiria. Mas não é a filosofia clínica que impõe esse limite. Não é a metodologia, é cada um de nós. Okay? Então, como se atende jovens? Com a mesma metodologia, da mesma forma, com os mesmos eixos, estrutura de pensamento, exames categoriais, submodos, compreendendo o padrão autogênico, fazendo uma análise de estrutura, várias coisas, né, que se usa em toda a terapia. E isso é interessante perguntar, porque também tem muita gente que diz, porque esta geração, como atendo as crianças, os jovens desta geração? E geração é uma questão filosófica, sociológica, antropológica. E qual a validade disso no atendimento para jovens ou para adolescentes? Pensar geração Z, W, Y, beta, não sei o que. Tem vários tipos de gerações aí. Qual a validade de pensar, de fazer uma terapia singular a partir de uma perspectiva universal? Então, aí, o que eu digo? Eu, ultimamente, tenho atendido bastante jovens, adolescentes, entre 12, 13 até 19, 20 anos, ok? 19 anos. Eu, ultimamente, tenho atendido aí, acho que umas 5, 6 pessoas nessa faixa etária seguido, né? Assim, sistematicamente. E falo da geração da tecnologia, da geração Zeta, Y, não sei o que mais, deste mundo tecnológico. Eu, inclusive, estou fazendo um pós-doutorado na PUC do Rio Grande do Sul a respeito da ética nos tempos de mundo virtual e metaverso, porque eu acho que isso é uma questão super importante, uma perspectiva ética. Então, quer dizer, eu sei que nós estamos inseridos num mundo tecnológico, num mundo muito diferente do meu mundo, quando eu era jovem, adolescente, muito mais diferente dos meus pais e oceanos de diferença dos meus avós. Eu sei disso. Mas terapeuticamente, qual a validade de pensar essas questões, trazer essas questões no pensamento para compreender o singular que está na nossa frente? Por exemplo, mundo tecnológico, esses jovens só estão no celular, não fazem mais nada, passam o tempo todo ali. Eu atendo jovens, hoje ainda, nesses que eu estou falando para vocês, que eu
casualmente comecei a atender vários jovens seguidos. Deixa eu lembrar aqui. Uma menina com problema de relacionamento na escola, com os amigos, com os grupos, problema de inclusão, com alguns grupos na escola. Esse é o grande problema dela. 15 anos. Okay? Um outro, 17 para 18 anos, a questão da identidade pessoal. Quem sou eu? Né? Eu quero agradar os outros, eu luto bem, eu faço ginástica, ele é um menino alto, gosta de fazer lutas, faz bastante musculação, é forte, estava com uma namorada que não tratava ele bem, mas ele queria ser bom para ela, acabou o relacionamento, ele ficou muito mal. Então, relacionamento, questões de identidade pessoal, o quanto que eu tenho que depender dessa pessoa, das emoções, do amor, eu posso ser diferente sem ficar pensando nela, me dói muito as emoções, o amor, eu sei que eu não deveria gostar dela, me tratou mal, mas... Então, relacionamento, identidade pessoal. Tem um outro que eu estou atendendo que é a questão da universidade. Então, né, entrar na universidade, carreira, qual a universidade que ele ia entrar, qual a faculdade que ele ia entrar. Estava aí com alguns dilemas em questão de que faculdade ele poderia entrar, dependendo da nota que conseguiria. Isso aí estava deixando ele super ansioso. Ele queria também agradar muito a questão dos pais, que fizeram tudo por ele. Ele não queria perder a oportunidade de entrar numa carreira profissional. Embora não seja do pai ou da mãe, seria... E os pais estavam incentivando ele a ser a carreira que ele fosse. Então, aí uma questão, né, da carreira profissional. Né? Então, para entrar. Um outro que entrou na faculdade, numa faculdade de alta tecnologia, com uma super demanda no futuro para bons empregos, preocupado com esse futuro, não é a paixão da vida dele esse tipo de coisa, mas ele se dá bem fazendo essas questões de programação e de outras coisas, não é só programação, né? É um monte de coisa que nem eu sei dizer para vocês. Então a preocupação dele é que tenha um bom futuro, que ele garanta o futuro, que ele quer ter a sua família, ou quer morar sozinho, ele quer sair de casa, quer ser independente, e está entrando na faculdade, nessa de tecnologia. Está tendo dificuldades porque às vezes não quer estudar, porque perde o interesse, porque não é a paixão da vida dele, mas aí ele pensa no futuro, que ele quer construir a carreira. E eu tenho uma outra menina, que essa sim só se relaciona através da internet. Só. Quando eu digo só, é só. Namorada por internet. Amigos por jogos online. Atividades de grupo com esses RPG online, vídeos online com os youtubers, conversa com pessoas do mundo todo pelo Discord, por essas coisas todas, ou pelos jogos de Roblox e outras coisas. Já está com 19 anos, então não vai mais à escola, faz um curso de programação de computadores online, tudo online, de dentro do seu quarto. Sair de casa é um terror. Isso gera muitas brigas e discussões com a sua mãe, com as pessoas da família. Terapia online. Mas a namorada nunca se encontraram na vida. Ela de um estado, a namorada de outro. Tentam ver para se ver, muito caro. Estão aí há um ano se relacionando, altos e baixos, muito sofrimento. E essa sim, uma pessoa completamente com uma vida online, pela internet, virtual. Mas com emoções, com decepções, com frustrações e alegrias reais a partir desse meio de interação. Então nem sei quantos eu falei para vocês aqui. Tá? Que eu me lembrei agora, que eu acho que são esses que eu estou atendendo agora. Só um tem a ver com a internet. Uma lá, a mãe tirou o celular porque se distrai muito quando diz para fazer as atividades de casa,
e limpar não sei o que, então a mãe acha que a internet está prejudicando a filha diz, pode tirar também, não me importo muito. Às vezes me atrapalha porque eu fico olhando o grupo ali, porque as pessoas, mas é a pessoa que está na rua, a pessoa que é aquela da inclusão, que está lá na escola, mas como acontece muita coisa na escola, acabam se conversando pelo grupo de WhatsApp, ali também acontecem algumas coisas, ressoa o que acontece na escola com a inclusão. Então, onde é que está a geração Z, U, V, não sei o que lá, YZ? Onde é que está o mundo da tecnologia e a massificação das relações pela internet? Eu só tenho uma pessoa assim, que tem, todas essas que eu digo, tem uma relação com a internet, tem uma relação com as mídias sociais, tem algumas mais, algumas menos, todas têm. Mas as questões que afligiram elas, o assunto terapêutico, não tinha exatamente a ver com as questões da internet. E o envolvimento disso era secundário e algumas vezes inexistente. O que nós temos que olhar na filosofia clínica é a singularidade, e ela não depende de categorias universais, de gerações, com letras, com números. Não depende de uma concepção de mundo contemporâneo, a era digital, a era do não sei o quê. E também tem pessoas adultas que têm problemas de outras áreas que não são as que eu falei, que tem a ver também com o celular, com aplicativos, com a internet. Ok? Então não se restringe isso aos adolescentes e crianças. Embora eles tenham nascido na era dessa tecnologia, não significa que todos os seus problemas estão relacionados com isso. Ok? Nós também éramos de outra era, de outra geração, que tinham outras características, e não é por isso que todos os nossos problemas estão ligados a essas características. Se elas vão, em que grau, e se vão, e quando vão, estar presentes como elementos das nossas questões terapêuticas existenciais, obviamente que vão estar conectadas com o contexto histórico que vivemos. Agora, isso vai aparecer na terapia, na historicidade da pessoa, na sua singularidade, a partir do que ela própria narrar. E nós não temos que trazer nada para dentro da terapia. Vou pegar um adolescente de 15 anos. Lá vem coisa de tecnologia. Não. Então, o atendimento para adolescentes, crianças, da filosofia clínica, não tem nada a ver com gerações. E nós temos que usar a metodologia exatamente para compreender o singular. Se essas questões de fundo, que estão de fundo, mas não significa que são terapêuticas existenciais para esta pessoa nesse assunto, aparecerem, damos conta dela. A partir do quê? De uma teoria, de uma geração, de como funciona a antropologia filosófica? Não, a partir do relato dessa pessoa e de como ela percebe que essas coisas estão envolvidas ou não nas suas questões terapêuticas. Ok? Então, esse é o recado de hoje, né? Que a gente tenha cuidado com os conceitos universais quando a gente for terapeuta da filosofia clínica, fundamentalmente, e tentar compreender o outro através do seu relato singular, e o que for geracional, que obviamente que somos de uma certa geração histórica, e se for parte do problema da questão terapêutica, vai aparecer a parte da narrativa da pessoa e vai aparecer de acordo com a intensidade e a relação que essas coisas têm a partir da sua própria experiência, e não de uma teoria filosófica, sociológica ou antropológica. Tá bom? Se gostaram do vídeo e querem sugestões para mais vídeos sobre filosofia clínica, é só escreverem nos comentários, e também, se puderem, compartilhar o vídeo para ajudar o canal a ser mais divulgado e crescer cada vez mais. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.